Para entender o jogo estratégico que acontece hoje no Oriente Médio, é preciso começar por um ponto central: energia. Uma das rotas mais importantes do planeta passa por um estreito relativamente pequeno no Golfo Pérsico. Este é o Estreito de Hormuz, um corredor marítimo por onde passa cerca de 1/5 de todo o petróleo comercializado no mundo. Em outras palavras, boa parte da energia que abastece economias inteiras depende da estabilidade desse ponto específico do mapa. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos mantêm presença militar constante na região justamente por causa disso. Bases militares, acordos de defesa e patrulhas navais fazem parte de uma estratégia maior: garantir que nenhuma potência hostil consiga controlar o fluxo de petróleo do Golfo Pérsico ou ameaçar rotas comerciais vitais para a economia global. Mas esse equilíbrio começou a mudar drasticamente em 1979, com a Revolução Islâmica no Irã. O novo regime passou a enxergar a presença americana no Oriente Médio como uma ameaça direta à sua soberania e à sua influência regional. A partir desse momento, o Irã começou a adotar uma estratégia de expansão indireta de poder, apoiando aliados políticos e grupos armados em diferentes países da região. Essa estratégia ficou conhecida entre analistas como uma forma de projeção regional indireta. Em vez de confrontar diretamente os Estados Unidos ou seus aliados, o Irã busca ampliar sua influência por meio de redes de parceiros políticos e militares em países como Iraque, Síria, Líbano e Iêmen. Para Washington, esse movimento representa uma ameaça estratégica. Um Irã mais forte poderia influenciar governos locais, pressionar rotas energéticas e alterar o equilíbrio de poder em uma das regiões mais sensíveis do planeta. Por isso, conter a influência iraniana se tornou uma das prioridades centrais da política externa americana no Oriente Médio. Nestas últimas décadas, esse cenário cria um conflito constante entre os dois países, mas raramente ele acontece de forma direta. Em vez de guerras abertas, o que vemos são sanções econômicas, operações militares limitadas, disputas diplomáticas e confrontos indiretos envolvendo aliados regionais. E é exatamente nesse ponto que entram dois outros atores fundamentais dessa história: Israel e Arábia Saudita. Ambos são considerados parceiros estratégicos dos Estados Unidos no Oriente Médio. Ambos veem o Irã como uma ameaça significativa, e ambos defendem publicamente uma postura firme contra a expansão da influência iraniana na região. Mas quando observamos o tabuleiro geopolítico com mais atenção, percebemos algo curioso. Apesar de compartilharem inimigos em comum, os objetivos estratégicos desses países nem sempre são idênticos. E às vezes, um conflito que se prolonga pode beneficiar mais de um lado. Então a pergunta começa a mudar. Talvez a questão não seja apenas quem vence essa disputa, mas sim quem se beneficia quando ela nunca termina. Para entender essa dinâmica, precisamos olhar para os interesses estratégicos de cada um dos 4 principais atores desse tabuleiro: Estados Unidos, Irã, Israel e Arábia Saudita. Para os Estados Unidos, o objetivo principal é manter estabilidade suficiente na região para garantir o fluxo de energia e preservar sua influência estratégica no Oriente Médio. Desde a Guerra Fria, Washington considera o Golfo Pérsico uma área de interesse vital. Isso significa impedir que potências hostis dominem a região ou ameacem rotas energéticas globais. Nesse contexto, o Irã aparece como o principal desafiante desse sistema. Ao apoiar grupos aliados em diferentes países e ao desenvolver capacidades militares regionais, Teherã busca aumentar sua influência e reduzir o espaço de atuação dos Estados Unidos no Oriente Médio. Mas o Irã também enfrenta limites claros. A economia iraniana é pressionada por sanções internacionais, e o país precisa evitar um confronto militar direto com uma potência muito mais forte. Por isso, sua estratégia costuma ser baseada em pressão indireta,
conflitos por procuração e expansão gradual de influência regional. Agora entram dois outros atores com interesses próprios: Israel e Arábia Saudita. Israel vê o Irã como sua principal ameaça estratégica de longo prazo. O governo israelense acusa Teherã de apoiar grupos hostis próximos às suas fronteiras e de tentar ampliar sua capacidade militar regional. Por isso, Israel frequentemente defende políticas duras contra o Irã e monitora de perto qualquer avanço na influência iraniana na região. Já a Arábia Saudita enxerga o Irã como seu principal rival geopolítico no mundo islâmico. Os dois países disputam influência política e religiosa em diversos países do Oriente Médio. Essa rivalidade se manifesta em diferentes conflitos regionais, onde cada lado apoia aliados distintos. À primeira vista, tudo parece simples: Estados Unidos, Israel e Arábia Saudita de um lado, Irã do outro. Mas, na prática, o jogo pode ser muito mais complexo. Alguns analistas apontam que conflitos prolongados no Oriente Médio podem, paradoxalmente, servir aos interesses estratégicos de vários desses atores ao mesmo tempo. Por exemplo, um Irã permanentemente pressionado por sanções e tensões militares permanece enfraquecido econômica e politicamente. Isso reduz sua capacidade de projetar poder de forma ampla na região. Ao mesmo tempo, a existência de uma ameaça constante também reforça alianças regionais e justifica investimentos em defesa e cooperação militar entre os países que se opõem ao Irã. Em outras palavras, a tensão constante ajuda a manter o equilíbrio de poder. E isso cria uma situação curiosa, porque em alguns cenários, nenhum dos lados necessariamente quer uma guerra total, mas também não quer que o conflito desapareça completamente. Esse tipo de dinâmica é relativamente comum na geopolítica. Conflitos de baixa intensidade, rivalidades prolongadas e disputas indiretas podem manter adversários ocupados, limitar sua expansão e preservar equilíbrios estratégicos delicados. É como um jogo de xadrez em que cada movimento precisa ser calculado com cuidado. Mover rápido demais pode provocar uma guerra, mas não mover nada pode permitir que o adversário ganhe espaço. Então os jogadores avançam, recuam, pressionam, testam limites, sempre evitando cruzar certas linhas. E é exatamente nesse ponto que surge uma hipótese provocativa debatida por alguns analistas de política internacional. Em certos momentos, alguns aliados podem não estar interessados em uma vitória rápida dos Estados Unidos, porque um conflito resolvido pode mudar completamente o equilíbrio de poder da região. Mas o que aconteceria se esse equilíbrio fosse quebrado? Se a recente história do Oriente Médio mostra alguma coisa, é que a região raramente segue roteiros simples. Alianças existem, rivalidades também, mas quase sempre cada país está jogando o seu próprio jogo estratégico. Para os Estados Unidos, a prioridade continua sendo manter influência suficiente para garantir estabilidade nas rotas energéticas e conter adversários regionais. Para o Irã, o objetivo permanece claro: ampliar sua influência e reduzir a presença militar americana em sua vizinhança estratégica. Já Israel e a Arábia Saudita continuam observando atentamente qualquer mudança no equilíbrio de poder regional, sempre buscando garantir que seus principais rivais não se tornem fortes demais. O resultado disso tudo é um sistema geopolítico extremamente delicado. Nenhum ator quer perder influência. Nenhum quer que seus rivais dominem a região, mas também poucos estão dispostos a correr o risco de uma guerra aberta que poderia sair completamente do controle. Por isso, o que vemos muitas vezes são conflitos limitados, pressões diplomáticas, disputas indiretas e crises que aumentam e diminuem ao longo do tempo. Não é um conflito estático, é um jogo estratégico em constante movimento. E talvez essa seja a parte mais intrigante de toda essa história. Porque no Oriente Médio,
Às vezes, o objetivo real não é vencer rapidamente, é continuar jogando. A pergunta que fica é: até quando esse equilíbrio frágil consegue se manter antes que uma jogada inesperada mude completamente o tabuleiro?